né, se fez uma fórmula matemática absurda, né, que diminuiu em muito tempo na televisão. Uma boa parte dos partidos, né, tinham já menos tempo na televisão, mas tinham 1/3, né, do tempo comum, que fazia com que, a depender do número de candidatos, você tivesse um tempo razoável, digamos assim, para poder dizer o seu nome e o seu número, né, e um pouco dessas propostas. Isso foi redividido, né, e não voltou o debate agora, né. E o terceiro, né, que é a cláusula de barreira, que é você aparentemente querer diminuir o número dos partidos, mas atingir os partidos ideológicos, e no caso do Brasil, os partidos de esquerda. Já, como eu falei, a direita só agora começa a se assanhar a ter partidos mais ideológicos. Tá? Bem, nós temos defendido, juntamente com vários setores da sociedade civil, uma série de propostas. Tá? Eu vou destacar algumas delas, né? A primeira delas, o financiamento das campanhas eleitorais exclusivamente público, mesmo que temos visto com simpatia a proposta que a CNBB, que outros movimentos sociais têm apresentado, que é restringir a pessoa física, que já seria, né, uma tentativa de minimizar o poderio econômico legal, né, já que nenhuma legislação protege o país, legislação eleitoral, do financiamento ilegal, né, via malas, né, de contas na Suíça. Isso não se resolve, né, já é crime pela legislação, não se resolve com reforma eleitoral, né, e sim punindo aqueles que fazem isso. Segundo, uma garantia de divisão equitativa do tempo destinado à propaganda eleitoral, tá? Tanto nos processos eleitorais como na propaganda institucional dos partidos políticos. A proporcionalidade no tempo de televisão, como regra, né, já é uma regra excludente, porque reforça as condições dos grandes partidos existirem. Terceiro, tá, a defesa de um sistema de votação proporcional com lista partidária, né, e queria destacar o fim da cláusula de barreira sobre o funcionamento e organização partidária e combate à revogação de todos os dispositivos, não só os da cláusula, mas os anteriores que eu citei. Queria destacar, por último, que se o nosso partido tem, através da sua bancada, na Câmara e no Senado, tem defendido essas propostas, o momento que a gente está vivendo, vivenciou na Câmara, não é de ampliação dos direitos, não só nos eleitorais, mas em todos, mas é de retirada dos direitos. Com exceção de alguns gestos para constranger o PT a vetar, né, alguns projetos, no geral, né, você está aprovando terceirização, está aprovando redução da maioridade penal, né, Estatuto da Família, e assim vai. Né. Nunca podemos dizer nessa época de que foi o pior projeto, porque sempre vai ter, né, na semana que vem, um pior do que aquele que a gente estava combatendo. Então, o quadro é um quadro de resistência. Né. Essa resistência é marcar a posição, mas, ao mesmo tempo, impedir que passe o pior nas duas casas. Acho que o Senado tem uma responsabilidade em relação à reforma política de derrubar 2 desses patamares que foram destacados aqui. Derrotar a cláusula de barreira, tá, como foi colocado aqui, e derrotar o financiamento privado empresarial de campanha. Essas são as 2 principais batalhas. O restante da reforma, mesmo que alguns negativos, são perfumaria, como foi colocado aqui, porque não altera a lógica, né, do funcionamento. Bem, tem coisas absurdas na reforma, como você criar uma cláusula de barreira e criar uma janela, né, para criar os partidos que interessam para a ordem. Né? Então, você tem, né, a restrição ideológica e tem a indecência, né, que é aquelas propostas oportunistas, como foi a diminuição do tempo na televisão, que não tem lógica você fazer uma divisão igual e, dentro dela, uma divisão proporcional. Então, você faz oportunismos, né, para piorar a situação quando você tem condição de fazer, né, e eu acho que o Senado tem um papel muito importante. Por último, dizer que essa batalha se trava em 2 ambientes. Tá? Né? Um ambiente é um ambiente parlamentar, quer dizer, é essa casa que vai votar, né? Em especial aquilo que precisa de quórum qualificado, né?
significa uma responsabilidade maior e um trabalho sobre os parlamentares contra isso, mas, né, a reversão desse quadro depende de colocar o povo brasileiro em movimento em defesa dos seus direitos, né, contra o retrocesso e contra a outra face da moeda do retrocesso, que é o retrocesso econômico através do ajuste fiscal. Né? São duas faces da mesma moeda, né, de uma herança conservadora que 12 anos, infelizmente, de governos, entre aspas, de esquerda, estão deixando para o país, né, uma instabilidade econômica. E é interessante que a gente faça esse debate aqui, um dia depois de um referendo na Grécia que mostrou que outro caminho é possível. Ele só é mais arriscado, né? Esse é mais confortável, mas o mais confortável nos deixa, né, no quadro político atual, em que o conservadorismo domina na economia, domina na política e constrange, né, os trabalhadores a perder os seus direitos. Muito obrigado.